Olá, Bauru, boa noite. Começando agora aqui pela TVC Bauru Net, Canal 13, Bauru Fala. E hoje um Bauru Fala diferente, um Bauru Fala para você participar junto com a gente. Nós vamos trabalhar aqui um pouco a área de marketing, tá? O pessoal que tem empresa, que tem negócio, para pensar um pouco no marketing. E para isso nós estamos recebendo aqui a Vânia Souza, da agência Trilha Marketing e Estratégia. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda à TVC. Muito obrigada, queria agradecer pelo convite. À disposição aqui para a gente bater um papo sobre isso. E junto comigo, Rafael Maia Filho também, você que está acostumado com a gente aqui, toda quinta-feira, batendo aquele papo junto com você, discutindo as coisas da nossa cidade. Hoje não vai ser diferente, né, Moia? Nós vamos bater um papo aqui sobre o marketing e o que pode ser utilizado também para o comerciante aqui de Bauru, para o negociante aqui de Bauru. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É um assunto interessantíssimo e que diz respeito a muitas coisas, porque praticamente não existe negócio sem marketing. O marketing está em toda a planta comercial, em toda a planta industrial, quer dizer, é uma necessidade, principalmente com esse avanço da tecnologia. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão do marketing digital, que é um assunto interessantíssimo. Bom, e você, meu convidado de hoje, participe do programa, escreva aqui, lembre-se que na página da TVC, tá? Você pode participar, mandar sua pergunta, mandar sua opinião na página do Facebook da TVC. Pode ir lá escrever, pode dar boa noite pra gente, pode dar sua opinião e participe junto com a gente aqui, beleza? Vânia, queria conhecer um pouco mais de você, da sua formação e como você foi parar. Eu gosto muito, e o Rafael acompanha, eu gosto das trajetórias, eu acho muito bacana, o que te levou para a área de marketing, o que te levou na área de comunicação? Tem alguém da família ou não? Foi um desejo que surgiu durante a sua vida, na faculdade? Onde foi que te levou para a área de comunicação? Não tem ninguém da minha família da área de comunicação, nem da área de empreendedorismo, assim. Realmente eu sou muito comunicativa, então o pessoal falava, não, você fala muito, tem que fazer comunicação, né? Entrei na faculdade, me formei em publicidade e propaganda e marketing na Universidade Metodista de Piracicaba, e quando eu me formei eu fui trabalhar. O gostoso do marketing é assim, você tem um leque imenso, né, desde a parte de mídia, de eventos, de consultoria de marketing, a parte digital, a parte gráfica, editoração, diagramação. Então, assim, eu falo que é uma das profissões mais flexíveis para você se formar nela e falar, e agora? Para que caminho eu vou? E eu tive sorte de ter oportunidades em diversos aspectos do marketing. Então, assim que eu me formei, eu fui trabalhar em uma empresa em São Paulo, tive um contato com a parte de marketing ambiental, que é uma coisa que eu não conhecia muito, gostei bastante. Trabalhei alguns anos na Rede Globo, já mexendo com a parte de mídia, trabalhei com a parte de eventos também, depois caí na parte de telefonia, na parte de analista de marketing de telefonia, e sempre assim, apaixonada por marketing no sentido em si do marketing mesmo, de como vender mais, como atrair novos clientes, como fortalecer a marca, e acabei sendo meio empurrada para o meio digital, que hoje em dia, para quem gosta de marketing, trabalha com isso, não tem como você pensar o marketing de lado de toda essa tecnologia que chegou invadindo. Então, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, eu tive o meu primeiro contato com uma agência de marketing digital. Acabei, depois de 5 anos nessa agência, me tornando sócia da agência. E de 10 anos para cá, decidi abrir a minha própria agência aqui em Bauru e abrir a minha agência digital. Então, desde então, eu sempre tive uma veia muito forte de marketing. Nessa primeira agência que eu entrei, ela era muito focada em a parte digital, mas a parte de sistema, software, hospedagem, e a veiazinha ali do marketing falando, não, vamos botar o marketing no meio desse negócio para focar na parte digital, só que em marketing. Então, daí veio a minha necessidade de abrir a própria agência focada no marketing mesmo, digital. Vânia, quando eu penso em marketing, eu penso nas crianças criativas. O profissional de marketing, ele por si só ou não, né? Eu queria que você é uma pessoa que ela é criativa por natureza, ela busca soluções diferentes. Ela é uma pessoa assim que parece que tem um dom para isso, né? De trazer aquela mensagem de uma forma
interessante, de repente, inovadora muitas vezes, né? A gente acaba vendo quantas soluções em marketing, em propagandas que marcaram a história do Brasil, propaganda de TV. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, quantas propagandas marcaram, se a gente tocar de repente aquela música, né, Rafael? Você vai lembrar na hora daquela propaganda. Como que dentro de uma agência, como se dá esse processo de criação, fora a questão do briefing todo que é trabalhado, mas como o profissional de marketing senta com tudo aquilo e começa a trabalhar essa questão da criatividade? Isso. Isso é no caso do profissional de marketing, que ele atua mais na propaganda. Então, ele tem essa característica mesmo de ser mais criativo, pensar fora da caixinha. A gente tem, assim, vários profissionais de marketing. A gente tem um marketing mais analítico, que trabalha dentro das empresas. Aí, no caso, até vem do marketing mais analisando mais números, que acabam sendo pessoas mais metódicas, assim. Agora, o lado da propaganda realmente é essa coisa do que a gente pode fazer de diferente, né? Porque até uma geração, vamos colocar aí, até os anos 70, o que chamava atenção era o fazer bem feito. Então, se eu ia num lugar, aquilo me atendia, tanto que as próprias propagandas eram muito pelo lado de, olha, compre isso aqui, ele funciona, ele é descrevendo o produto, né? E com a entrada dos anos 80, e aí entra muito no que você falou, da gente escutar um determinado jingle de 20 anos atrás e falar, nossa, eu lembro, não é nem só lembrar do produto, você lembra da propaganda, do bonequinho entrando. Então, esse tipo de profissional, ele pede muito essa criatividade de o que a gente vai fazer para não ser mais um, que é o diferencial, né? Igual como foi falado no começo, que tudo é marketing. Então, eu falo que tirando uma indicação, você só tem como adquirir um produto ou ir num certo estabelecimento por alguma coisa que você viu, por algum tipo de divulgação. Então, a ideia é marcar, é realmente pensar o que eu posso surpreender, o que pode ser de diferente. Essas propagandas que elas foram feitas, que marcaram, elas foram diferentes, seja no sentido da musiquinha, ou de uma frase repetitiva, ou de um slogan que pegou muito. Então, o processo de criação dentro da agência, em alguns momentos, se você olhar, você vai falar que esse bando de doido, porque ele pede um clima mais leve, uma coisa mais despojada, porque ele trabalha com criatividade. Horários então, flexíveis. Exatamente. Em determinado momento, um profissional tem um bloqueio criativo ali, não tem como você falar para ele, não vai, em 5 minutos tem que sair um slogan, tem que sair um jingle, só que ele tem que adaptar toda essa criatividade dentro do mercado, que é trabalhar com prazo, que é você ter demanda, restrição financeira e tudo mais. Então, eu falo que o maior segredo desse tipo de profissional é isso, é você conciliar o seu criativo, e o criativo, você pode ter assim, eu falo que são 2 características desse tipo de profissional. Naturalmente, ele é uma pessoa ansiosa, porque a pessoa que trabalha com propaganda, ela está sempre à frente. Então, você está em janeiro, você está pensando no Dia das Mães, você está em maio, você está pensando no Dia dos Namorados, você está no meio do ano já pensando na campanha do Natal. Então, realmente, ele acaba vivenciando antes, né? Porque ele tem que estar tudo planejado. Natal em julho, né? Exatamente. Em julho. Né? E muitas vezes é assim, você tem um gap aí, porque você tem que fazer uma coisa para o final do ano, e às vezes, a hora que você chega no final do ano, é alguma coisa que está em alta, é algum meme, é alguma coisa que está acontecendo, e que você tem que ter esse espaço para se estruturar, abrir um link com aquilo que você criou. Então, é um profissional muito dinâmico. E o outro lado é o profissional que, além dele ser criativo, ele tem que aprender realmente conciliar esse lado artista dele, de criação, intuição, desenvolver uma coisa, com o lado do negócio, do mercado, com o lado de vender. Então, nos departamentos da agência a gente tem muito isso, a gente tem o rapaz que deixa tudo lindo, maravilhoso, que é o artista do negócio, acompanhado sempre de um publicitário, que é o que vai falar, isso vende, isso não vende, isso funciona, porque para o cliente, no final das contas, essa é a maior chave da propaganda, né? Fazer com que ele seja mais visto, mais lembrado.
Então é uma nave meio louca, eu brinco, assim, a agência de publicidade. O pessoal fala, tem que ser criativo, mas nem tanto, né? Hoje em dia não tem mais aquele estereótipo de publicitário, tem barba azul, cabelo rosa, usa meia até no joelho, já foi assim. Hoje em dia você tem que vender muito mais a credibilidade, porque você trabalha com o dinheiro das pessoas, com a credibilidade, você está vendendo a credibilidade de uma marca. Então hoje em dia é muito mais normal nas agências você ver as pessoas de terno, as pessoas de social, porque querendo ou não, as pessoas estão colocando o dinheiro na sua mão e falando, e aí, o que eu faço com isso para o meu negócio funcionar melhor? Nós estamos terminando o mês de março, que é o mês dedicado à mulher, né? Sim. Nesse segmento do marketing digital, qual a participação da mulher? Ela ainda é minoria no comando das empresas de marketing? Sim, ela ainda infelizmente, ela ainda é uma grande minoria. A gente vê, por exemplo, aqui em Bauru, que a gente tem aproximadamente 65 agências, entre agências de propaganda e agências digital, e na última pesquisa que a gente fez aí de 3 a 4 agências só com mulheres à frente da agência. Então é uma grande, não é só minoria, é uma grande minoria que a gente vê até assim 2 ou 3 pessoas na frente, de repente alguma mulher representando ali no meio, mas a mulher à frente de toda a equipe e a estrutura da agência ainda é um espaço grande que a gente tem que conquistar, e ele é reverso, né, ao que a gente vê por aí nas faculdades, porque nas faculdades, nos cursos, seja de rádio e TV, de publicidade, de jornalismo, a mulher é a grande maioria dos grupos aí das faculdades, das instituições. E aí quando você chega no mercado, você vê esse movimento reverso de ver até mulheres ocupando cargos estratégicos, cargos importantes, mas como empreendedor à frente do negócio, ainda a gente vê muito pouco. E nem acho, de repente, que seja só uma realidade de Bauru. Sim. Porque o que a gente vê, principalmente no interior, mas até nas capitais, é um reflexo disso também. E como que você descreve a evolução do marketing digital nesses últimos 15, 20 anos? Nos últimos 20, 15 anos, ele se reinventou assim, mais do que ele vinha se reinventando nos últimos 100 anos, né? Foi uma mudança, tem até pesquisadores que pontuam que nos últimos 5 anos a gente teve uma evolução tecnológica maior que nos últimos 30 anos. Então, assim, o marketing chegou, não vejo muito como alguma coisa exclusiva, o pessoal fala, né? O digital vai excluir tal meio, ou vai... Não vejo muito isso acontecendo, mas vejo muito a união, né, de hoje em dia. Não acho que o digital vai substituir a TV, vai substituir a revista, outros meios, mas eu vejo como um conjunto mesmo de é um anúncio que leva para a internet, na internet você busca mais informações, é a TV entrando na internet e puxando a internet para dentro da TV. Então, assim, se a gente for falar de evoluções técnicas, são imensas, né? Ferramentas novas que não existiam há 10 anos atrás, não se falava em Facebook, não se falava em WhatsApp, não se falava em YouTube. A gente passou pela fase de Mirk, de MSN, de internet de escada, né? Quem é de uma geração aí atrás lembra que era esperar da meia-noite para poder entrar na internet. Então, assim, mudou tudo muito rápido, e a tecnologia, né? O celular, as câmeras, tudo teve uma mudança muito rápida, e o marketing teve que se adequar a tudo isso, a gente tem tudo isso aqui agora, como que a gente vai usar isso para tirar o melhor? O próprio empreendedor teve que se adaptar, porque ele teve o negócio dele que sempre funcionou de uma determinada maneira, com uma receita, eu tenho aqui, você vem, eu te atendo, e de repente ele encarou que é o que a gente tem hoje em dia, que é um perfil de consumidor, que ele é extremamente conectado,
Ele é muito antenado, ele é exigente porque ele consegue estar dentro do teu estabelecimento e através de um celular tá vendo o preço dos teus concorrentes, tá vendo a avaliação que fizeram sobre você. Então ele pensa diferente, ele exige coisas diferentes. Hoje em dia é muito mais difícil você surpreender um cliente do que há 20 anos atrás. Então, dentro disso que você acabou de falar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Ao mesmo tempo que você tem toda essa evolução tecnológica, e nós temos, e sabemos, e você melhor do que nós, uma população, uma parte dessa população antenada, ligada, comprando por internet, pesquisando pela internet, nós sabemos que nós temos uma população muito grande de analfabetos, de pessoas semi-alfabetizadas, carentes de tudo, né? Então, essas duas populações vivem dentro do Brasil, né? Então eu pergunto a você, olhando para o lado de fora agora e não da agência, quais são os grandes desafios para os pequenos e os médios empresários no que tange ao marketing digital? Sim. Quer dizer, quais são os grandes? Porque muitos deles ainda estão distantes, não estão participando dessa evolução. A gente sente isso quando você vai no comércio, quando você pesquisa, você percebe que tem muita gente fora. Então, quais realmente são grandes? O grande desafio é entrar dentro desse mercado digital ou existem outras situações que precisam ser revistas? Eu acho assim, quando a gente fala que existem dois tipos de público, o público digital e o não digital, eu acho que é muito mais como você vai falar com esse outro público do que não ser um público digital. Porque o analfabeto, ele tem um celular. E ele tem um celular com internet. A classe C, D, a gente fala assim, que é igual televisão. Se você for no morro visitar as favelas, não existe um barraco sem a televisão. Então, o celular é a mesma coisa. O Brasil tem uma média, o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Ele tem uma média de 2 celulares por pessoa. As pesquisas brasileiras mostram. Então, esse pessoal que não está conectado, eu acho que assim, ele está conectado à linguagem dele. O que o pessoal não está sabendo fazer é conversar com ele. Isso, é pegar essa pessoa... Esse é o grande desafio. Isso, é atingir esse público usando a linguagem dele, usando a realidade dele, porque essa divisão, ela está muito na cabeça do empreendedor também. Então, eu tenho um público que é mais conectado, consequentemente mais elitizado, e não é o que acontece, porque a gente vê muitos dos youtubers que estão estourando e fazendo isso, saíram da periferia, né? Gravaram ali o seu vídeo dentro do quarto, vieram do Nordeste, vieram da periferia do Rio de Janeiro, e é um pessoal super conectado, tanto que está ali gravando os vídeos, editando os próprios vídeos, soltando na internet. Então eu acho que a não ser que você pegue as pessoas realmente que cercam a miséria, e aí realmente a prioridade dessas pessoas é outra, mas 90% aí você divide em categorias diferentes, mas eu acho que tudo ainda dentro do digital, mais ou menos digital, mas todas dentro do digital. Então eu vejo que o pequeno e o médio empresário, principalmente, por um lado, ele é colocado de lado pelas agências. Querendo ou não, como as agências funcionaram muito tempo na base de rádio, TV, jornal e outdoor, até hoje ainda tem um estigma de agência de publicidade é caro. Porque quando você só tinha as grandes mídias para trabalhar, realmente se você não tivesse um valor mínimo de investimento, você não conseguia entrar nesse mercado. Então ficou estigmatizado isso. Então, quando o pequeno e o médio empresário falam assim, ter uma agência é caro, a única opção que sobra para ele, até facilitada pela tecnologia, é ele mesmo cuidar da divulgação dele, do negócio dele. O perfil de agência digital entra para atender essa fatia principalmente. Eu, quando abri a agência Trilha, eu fiquei afastada um tempo do mercado de trabalho, porque eu tive o meu filho, então eu me dediquei a 1 ano ali cuidar do meu filho e fui voltando gradativamente, pegando um job, um freela, e aí eu enxerguei uma necessidade muito grande de pequenos e médios estabelecimentos que ainda não estão num nível de ter um departamento de marketing, um
profissional de marketing, mas que precisa de uma qualidade, que não é fazer qualquer coisa que funciona, que hoje em dia não funciona mais isso, e que precisa se comunicar e que não tem esse conhecimento. Então eu falo que a diferença é assim, o dono do restaurante, ele vai saber tudo sobre o restaurante dele, mas não necessariamente ele vai saber sobre a tecnologia e o digital. O dono da academia é a mesma coisa. Então, quando eu vi essa fatia de pequenos e médios empresários que ter agência é caro, ter um profissional de marketing dentro da minha agência, dentro da minha empresa é caro, ter um departamento de marketing, então, nem pensar. Então eu falei, gente, dá para atender essa fatia com soluções mais, né? Vocês aqui são um exemplo disso. Hoje em dia a gente tem mais opções em televisão, mais opções no meio digital, mais opções em vários tipos de mídia que você consegue adequar uma verba menor e principalmente no digital, que você consegue atingir exatamente aquela pessoa. Então você consegue ali, não importa, eu não preciso falar com 2 milhões de pessoas, eu posso falar com aquelas 50 pessoas, exatamente. Isso, então eu acho que o desafio principalmente está aí, você intermediar a sua necessidade com esse público final que falta o elo de ligação aí para juntar as duas partes. Perfeito. Vânia, eu vejo hoje nos meios digitais, internet, principalmente Facebook, também um problema sério, uma saturação do uso de marketing de formas mais terríveis. As pessoas pegam algumas ferramentas de marketing e ficam em cima daquilo como se aquilo... E acaba saturando, né? Você precisa ver o que ela fez em Bauru para emagrecer, você não acredita, sabe? Isso foi saturando o próprio meio, né? O Facebook tem uma hora que é chato com isso. Como lidar com isso? Como levar a mensagem que precisa ser levada de uma forma que realmente seja objetiva, né? E que atinja esse objetivo do cliente? Isso. O marketing digital, ele chegou perto de perder a credibilidade em vários aspectos, porque quando você tem lá sorteio de iPhone não sei quanto, sorteio do carro tal, emagreceu 20 quilos em uma semana, você tem, ele te dá espaço para você colocar coisas que não são verdade. Então, algumas ferramentas... Também, né? Isso, né? Notícia muito, assim, né? Até porque falta um pouco, principalmente de uma fatia aí de usuários, de você ir pesquisar para saber, não, tá na internet, é verdade, eu vou repassar, né? Não, mas eu vi na internet, é isso mesmo. E só que aí também para o nosso lado foi bom, por quê? Porque essa saturação e essa utilização de forma errada acabou levando os profissionais a buscar um serviço mais especializado. Então hoje em dia eu falo muito assim, o Facebook, por exemplo, 98% das pessoas acessam o Facebook na maior parte do dia via celular. Então você está com o seu celular ali, você está passando. Você está concorrendo, você como negócio, com notícias extremamente interessantes para a pessoa, que são as notícias dos amigos dela, da família dela, que são as coisas que realmente importam para ela. Se você não tiver a parte estratégica, a parte visual de fazer alguma coisa que converse muito com essa pessoa para que ela esteja ali passando e falar, opa, peraí que isso aqui me interessa, você passa no meio desse bolo, que é o que acaba acontecendo. Então, quando o pessoal utiliza de forma errada, vamos colocar assim, porque não traz o resultado esperado, mas é a forma que muitas vezes a pessoa sabe e fala, vai ser isso mesmo, ele acaba caindo nisso. Então, o que a gente mais vê hoje em dia? A pessoa vai lá, tira foto do estabelecimento dela, do produto, do serviço, escreve alguma frase em cima e posta. E a gente, quando faz uma análise mais crítica, a gente vê que às vezes essas fotos são tão repetidas que você acaba passando achando que já viu, mas você nem tinha visto ainda aquilo lá, porque ele realmente não tem uma estratégia de pegar. Então, eu falo, por exemplo, eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho uma vida super corrida. Se eu tô passando ali no meu Facebook e vejo alguma coisa para você, mãe, que não tem tempo para nada, que não falo, opa, peraí, isso aqui é para mim. Exatamente. Então é nesse pulo do gato que tá o usuário, ele tá mais exigente visualmente, então você não agrada ele já com qualquer imagem, você tem que conversar, você vai fazer alguma coisa que o teu público é classe AB, você tem que levar um requinte, uma sofisticação para
dentro dessa imagem, desse conteúdo. Se seu público é mais popular, você tem que usar uma linguagem mais popular, uma coisa mais colorida. Então essa diferença está em você conseguir filtrar, né? Por isso que quem está fazendo bem feito, que ainda é a minoria, eu falo que está nadando de braçada nesse meio. Eu tenho clientes que falam para mim, Vânia, de 60% a 70% dos novos clientes que entram aqui vêm via rede social, Facebook, Instagram. Então, assim, que é o pessoal que já entendeu como funciona o negócio, que é a parte que vem por trás, é a parte da inteligência da ferramenta, da estratégia da ferramenta, é essa parte que vai diferenciar do negócio dar resultado ou não. Continua as frases valendo, quem não é visto não é lembrado. Muito. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Hoje em dia um vídeo vale mais do que 1000 palavras, que o vídeo já está até substituindo as imagens estáticas. A gente pega um empresário, principalmente o empresário médio, pequeno, e nós passamos por um momento muito complicado na nossa economia, ainda estamos passando, né? Apesar de que se falo que está tudo ficando maravilha, a gente ainda está com uma dificuldade de perceber isso, né, Moia? Mas hoje, qual que é o caminho para o empresário, para o pequeno, para o médio empresário, não deixar de investir e saber investir, porque é um dinheirinho que muitas vezes faz falta, muitas vezes não, faz falta para ele. Então ele fica pensando, ou eu invisto em marketing, ou eu invisto num funcionário, ou eu invisto nisso, ou cubro um santo e descobre um outro, né? E como vocês trabalham com esse cliente, para que ele tenha essa concepção, que a importância do marketing, para que ele possa, inclusive, crescer, buscar um crescimento da própria empresa. Porque uma empresa maior, mais estruturada, ela já tem consciência disso, ela já vai trabalhar com a questão de marketing, né? Muitas vezes você não precisa fazer propaganda. Eu falei assim, você não, mas a Coca-Cola faz todo dia. Eu não consigo passar um dia sem ver uma propaganda da Coca-Cola, né? E às vezes essa falta de perspectiva do pequeno, porque ele fala assim, eu vou investir em marketing, de repente não vai trazer, eu tenho só esse dinheiro para investir. Como vocês trabalham, Vânia, com o pequeno e com o médio empresário? Realmente, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, olha, se não fosse isso, Coca-Cola e Omo não precisavam mais fazer propaganda, porque já são ranking, estão no topo do ranking há um bom tempo, e justamente por isso continuam lembrando, olha, estamos aqui, existimos, né? Não esquece da gente. E hoje em dia, com essa parte digital, você consegue ser muito flexível em relação a investimento. Realmente, quando você pega grandes empresas, a empresa já tem X do faturamento, tantos por cento é destinado para marketing, e ela já tem aquilo ali muito bem estruturado. O pequeno e o médio empresário, desde que ele inaugura o negócio dele, que normalmente ele vai falar, olha, isso aqui tem que ir na reforma, isso aqui tem que ir para equipamento, isso aqui tem que ir nossa, não sobrou dinheiro para o marketing do negócio. E até os que já existem, porque realmente é o que você falou, a gente sofre muito na crise, porque a hora que o negócio aperta, a primeira coisa que eu faço é cortar a propaganda. Entre você dispensar um funcionário e você cortar a propaganda, você vai cortar a propaganda. E aí que a gente, como agência, vê que é o maior pecado que a pessoa faz. Por quê? Porque quando o negócio está bom, você não precisa tanto mexer, né? A gente sempre usa uma analogia assim, se o doce está bom, você não mexe muito. Agora, se o negócio começar a empedrar, aí que você tem que mexer no negócio. Então, realmente, dificilmente a pessoa vai falar, olha, eu tenho isso aqui para destinar ao marketing. Então vai muito essa parte estratégica de você ter um profissional que vai sentar com você e vai falar assim, olha, R$200 que você tem, o que a gente consegue fazer com esses R$200? Porque como a gente tem o conhecimento do mercado, muitas vezes a gente vai falar para ele, olha, não dilui isso aqui, é isso aqui que está pegando agora, vamos concentrar as energias nisso daqui. E eu sempre convido o pessoal, eu falo, olha, faz um teste de 1 mês, no máximo 2 meses, para sentir o retorno disso, e depois com o próprio retorno você consegue pelo menos o teu custo de investimento e cobrindo. Então o nosso desafio como agência é convidar esse cliente a experimentar
esse primeiro mês, esse segundo mês, porque por essa cultura ficou uma coisa muito distante. Ai, dinheiro para marketing, investimento em publicidade, não, eu não tenho isso não. E é o que eu falei, você tem duas maneiras de divulgar o teu negócio. Uma é a indicação, que sempre é o que mais funciona, o boca a boca ainda é a melhor ferramenta de negócio, só que ela é lenta. Então você tem que ir no lugar, gostar, saber de alguém que precisa, quer, fala para a pessoa, ela vai provar. Esse período, né? Exatamente, até com o que você, lógico que depois o teu negócio entra, passa por um período de maturação, que o segredo vai ser você manter isso. Mas nesse começo é muito lento e tirando essa indicação, a única maneira que sobra é a divulgação. Sim. Então você tem que ter visto em algum lugar, muitas vezes o ser visto em algum lugar não é o que vai fazer a pessoa ter a decisão de compra. Então não é porque eu tô ali no Google, ou no Facebook, ou no YouTube, que eu vi o negócio e falo, nossa, eu vou lá comprar. Mas isso, dentro de uma campanha, dentro de uma estratégia, ele faz você falar assim, eu já ouvi falar desse negócio, eu acho que é bom, porque eu já vi isso daí, vamos lá ver. Então, esse reforço de, existe mesmo, eu já vi na internet, eu já vi alguma coisa em relação a isso, e isso faz com que a pessoa visite um estabelecimento que ela nunca visitou, porque se o pequeno e o médio empresário se fecha para isso, o que acontece? Eu vejo muito isso, você chega num lugar, a pessoa investiu muito em estrutura, então ela climatizou o ambiente dela, ela trocou o equipamento, só que ninguém vê, ninguém sabe disso, a não ser a pessoa que já foi lá por algum motivo. Então eu falo sempre pro pessoal, gente, vocês precisam tirar daqui de dentro tudo que você tem de diferencial. Às vezes tem profissionais super competentes, com um histórico, currículo, que você fala assim, nossa, tem isso aqui em Bauru e ninguém sabe, porque investindo nisso, você não investe na propaganda. E eu falo, várias coisas eu já descobri aqui em Bauru, que eu falo, gente, mas tem isso daqui? Tem, mas eu investi tanto nisso que eu não tenho dinheiro para mostrar para o pessoal que isso daí existe. Então, esse é o problema que pode cair e faz. Hoje em dia, com R$50, você já consegue fazer alguma coisa. Agora, é o que eu falo, o interessante é sempre assessorado por um profissional do ramo, porque justamente por não ter muito, é o perfil de empresa que mais tem que ser criteriosa. Ele não tem dinheiro para desperdiçar, para testar se vai funcionar, ele não tem tempo, então ele tem que dar o tiro certeiro. Então esse negócio de quem tem muito dinheiro, fala assim, vou testar, se não der certo, não é isso que vai me fazer diferença. O pequeno e o médio não, peraí, isso aqui R$500 vai fazer a diferença no meu orçamento. Então é muito arriscado que ele sozinho vá testando, porque até ele chegar no ponto que funciona, ele vai ter perdido muito tempo e dinheiro. Então é o contrário, o pessoal acha que o profissional de marketing tem que ser para os grandes, mas eu falo que ele é mais necessário. Até antes da crise a gente via muito isso, o negócio estava muito bom, o pessoal ganhando muito dinheiro, não preciso disso não. A hora que o negócio aperta é que você tem que chamar alguém e falar, e agora? O que a gente vai fazer? Porque eu sempre falo assim, você não faz, o teu concorrente está fazendo. Então a gente vê exemplos de grandes marcas que caíram. A gente tem um exemplo de BlackBerry, Hotmail, Kodak, que mesmo quando estavam produzindo produtos que eram vendidos, descuidaram, aí abriram mão da propaganda e caíram rapidamente. Então realmente, se eu chegar numa prateleira de um supermercado, vai me vir à mente aquele que eu mais vejo. Se eu for, eu vou jantar em algum lugar hoje, eu vi tal propaganda que hoje tem um prato em tal lugar, você vai. Então, o pequeno e o médio correm um grande risco de não se atentar a essa parte. Às vezes, para ele, teria mais retorno o investimento no marketing do que o funcionário, que ele não vai abrir mão do funcionário. Realmente, a propaganda ainda é a alma do negócio, né? E acho que vai ser por muito tempo. Eu falo que enquanto tiver um estabelecimento aberto, esse estabelecimento vai precisar estar se mostrando de alguma maneira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, nós vamos pedir auxílio da Vânia aqui para ajudar um pouco, para a gente entender um pouco o que fazer. Você que é comerciante, você que é empresário, aí a buscar caminhos, a buscar soluções no momento que todos estão precisando fazer o seu negócio deslanchar, né, Moia? Sim. E a gente torcendo para que Bauru também encontre esse caminho, os comerciantes de Bauru também encontrem um caminho para suas empresas, e daqui a pouco a gente vai bater um papo. Como direcionar isso, viu, Vânia? A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouco.
Venha visitar a maior feira de noivas de Bauru e região, Feira de Noivas Sunshine, nos dias 5 a 8 de abril no Shopping Boulevard em Bauru. Desfile de noivas, música ao vivo, sorteios e condições especiais para você. As melhores opções para o seu casamento. Participe! Feira de Noivas Sunshine. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, Bauru, voltando ao segundo bloco aqui do Bauru Fala, recebendo hoje Vânia Souza, da agência Trilha Marketing e Estratégia, falando um pouco aqui daquilo que a gente está precisando, né? Desenvolvimento, enfim, né, Moia? Crescimento econômico. Você que está acompanhando, está com dúvida, mande sua pergunta aqui, sua sugestão. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para Maranex, a Jocelane Vieira, o William Vieira, a Vanessa Souza de Freitas e a Olivia Freitas, que estão acompanhando o programa aí. Pode participar, viu, pessoal aí. E também queria mandar um abraço desde semana passada, mas esqueci também de mandar para o Caio, meu sobrinho, Caio Bugalho, o Rafael, o Roberval Bevilacqua. Robervalzão, valeu aí pela companhia, tá? Um grande abraço, o Pastor Eli, Pastor Sérgio, o Ale Moreira também e a Roseli Borrortiz, que acompanharam o programa da semana passada, só que eu não olhei na minha página, né? O pessoal que está lá vem para a TVC aqui, acompanha na TVC, para a gente poder bater um grande papo aqui. Bom, Vânia, eu queria agora tentar descobrir o caminho das pedras para o empresário, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho pouco recurso, porque eu sou um empresário pequeno, médio. O que eu devo fazer? O que eu devo pensar? Porque durante muito tempo se pensava em marketing, fazer panfleto, né? Se fazia 5.000 panfletos, saía distribuindo na cidade e era essa forma. Depois veio o Facebook, se postou que nem louco, se pegava uma outra ferramenta de marketing e passava, né? Hoje as pessoas estão começando a ter essa noção que só isso não resolve, né? Você tem que ter um objetivo, né? Você tem que ter todo um planejamento sobre aquilo que você quer vender. Inclusive, eu queria falar com você a respeito do prazo também. Porque, por exemplo, eu tinha um amigo aqui, um diretor, que, por exemplo, ele tinha uma troca de óleo. E naquele momento, por exemplo, eu falei, não adianta eu ver sua propaganda, eu vou ver a sua propaganda, mas nesse momento eu não estou precisando trocar o óleo do meu carro. Mas um momento vai chegar que eu vou precisar fazer a troca do óleo do meu carro, e aí a sua marca precisa estar encucada, né? A sua marca precisa estar na minha cabeça para que aquela empresa que troca óleo, né? Porque senão eu sou terrível nisso. Esse dia queimou a resistência do meu chuveiro, eu falei,
que vende esse negócio aqui? Então, essa é a função do marketing, de repente, esse marketing que se trabalha sistematicamente, que traz à nossa memória, de repente, aquilo, pô, eu quero comer um pão gostoso, né? Aonde eu vou, né? É isso, Vânia. E quais são os primeiros caminhos para o empresário entrar na área de marketing? Muitas perguntas, né, Vânia? Vamos cortar igual o Jack? Não, mas é o que faz parte do nosso dia mesmo, do nosso dia a dia. Então, o que eu mais escuto é isso. Olha, Vânia, eu tenho uma empresa, eu não tenho muito para investir, eu sou pequeno a médio empresário e bauruense ainda, né? Que ultimamente as coisinhas estão meio complicadas para a gente nessa parte. A todos os brasileiros, de comércio, né? E o que eu faço, né? Como que eu posso investir? Porque eu falo muito isso para o dono do negócio. Normalmente essa preocupação vem do dono do negócio. O dono do negócio, ainda mais ser empreendedor no Brasil, é você matar um leão por dia mesmo, é você pagar incêndio o dia inteiro, é resolver compras, é lidar com pessoas, é lidar com imposto, é lidar... Então, quando a pessoa chegar à noite na casa dela para descansar, dificilmente antes de dormir ela vai ter tempo de ligar um computador ou pegar o celular e falar assim, deixa eu ver o que meus concorrentes estão fazendo, né? Deixa eu ver que ferramenta que está funcionando mais hoje em dia para eu chegar até o meu público, como não tem tempo para isso e é difícil até de acompanhar, né? Na trilha, a maioria dos funcionários, eles são jovens, porque é o jovem que tem essa fome de informação e que vê antes de acontecer qual rede social vai subir, qual vai cair, qual daqui 2 anos não vai estar mais no mercado, o que está em alta hoje. Então você precisa de pessoas especializadas para quando a gente fecha um cliente, primeira coisa que o pessoal faz, olha, vamos estudar a concorrência, o que a concorrência desse negócio está fazendo. Então isso é coisa que o dono do negócio não vai ter tempo de fazer e não vai ter o conhecimento técnico para fazer isso também. Então a gente fala, a primeira coisa, eu tenho 50, 100, 500, 2 mil reais de verba. Estabeleceu o que pode ser gasto. Isso. Então, a primeira coisa é assim, o pessoal o cliente já tem essa ideia ou você ajuda de chegar nesses valores, na necessidade de investimento? Ou ele chega para você com um pacote, ou ambos, né? Sim. Ô, Vânia, eu tenho 500, eu tenho 1.000 reais para gastar em marketing, ou não? Ou você vai apresentando soluções e aí se cria esse portfólio de recursos? Isso, a realidade que a gente tem atualmente, assim, quando a pessoa chega até mim, ela fala assim, Vânia, eu não tenho nada. Então, assim, normalmente você chega num valor... Como é que isso é bom, né, não temos nada. É assim, falo quanto eu preciso que eu vou correr atrás para levantar esse valor. Porque é a realidade que a gente acaba tendo mesmo. É a grande minoria que chega e fala, olha, eu consegui me estruturar, eu consigo separar. E isso é o que eu falei, desde o lançamento do negócio. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, Vânia, eu investi tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. Aí eu falo, legal, e na sua divulgação? Não sobrou para divulgação. Aí eu falo, olha, então você vai ter um negócio super legal que vai se perder no mar de outros negócios super legais, porque você não vai conseguir mostrar o seu diferencial. E realmente já vimos negócios acabarem afundando por causa disso. Então, eu sento com o cliente, a primeira, não tenho nada. Eu falo, tá bom, então vamos partir desse nada. O que você precisaria ter? Qual é o mínimo? Porque não adianta também eu chegar para a pessoa e falar, por exemplo, vamos falar de investimento no Google. Eu chegar para a pessoa e a pessoa falar assim para mim, Vânia, 100 reais é um tanto bom para investir no Google? Falou, vamos ver, pega esses 100 reais, divide entre 30 dias que você vai estar no ar, pega esse valor que deu por dia e divide por 24 horas que você teria que estar aparecendo. É um tanto que dá para você. Então, essa pessoa, eu nem vou deixar ela investir esses 100 reais, porque ela realmente vai estar jogando dinheiro fora. Então, a ideia é, olha, qual é a sua opção? Tem cliente que já fala, olha, mais que X eu sei que eu não posso gastar. Tem outros que já falam, olha, vamos sentar e desenhar. A gente sempre faz isso, a gente desenha o modelo ideal, olha, o ideal para o teu segmento, para o seu tamanho, seria isso aqui. Como a gente sabe que a maioria das pessoas não tem o ideal, vamos fazendo por partes para como chegar nesse ideal. Então, nesse primeiro momento, o próprio vamos crescimento entrar aqui, né? das vendas, com o próprio incremento. A própria pessoa, além do financeiro, quando ela vê o negócio girando, ela se anima a
Até por isso a nossa preocupação em fazer com que o negócio rode. Porque eu ainda brinco com o pessoal e falo, gente, não é que eu sou tão boazinha não, é que quanto mais girar o teu negócio, mais você vai querer investir. Então isso acontece muito, da pessoa começar muitas vezes ali com medo, porque ela já não conhece muito daquilo. Esse mercado ele tem um problema sério de credibilidade. A parte digital, a gente teve uma fase de muitas pessoas brincando de fazer digital. Então é a pessoa que pegava o seu dinheiro para fazer um site, sumia, prometia que ia entregar em 3 meses, entregava em 1 ano, querendo ou não um ramo informal, que clientes meus, até depois que viraram clientes meus, falavam, de repente você ligava para a pessoa, ela simplesmente não atendia mais. Então, quando se falava em digital, fazer site, cuidar de rede social, a pessoa já ficava aí. Isso foi terrível, viu? Eu sofri com isso, viu, Vânia? Eu posso falar que eu sofri com vários profissionais, aliás, não são profissionais, né? Mas essa questão do site parecia... Teve uma época que eu falei para Adriano, não vou fazer mais nada disso aí não, tá louco, era só desgaste, né? Além do dinheiro, né? Mas o desgaste mesmo, você senta e pensa e daqui a pouco o cara some, o cara desiste. Eu tive um cara de um site, do programa, do Conexão 4x4, meses desenvolvendo isso, ele simplesmente, na hora de me apresentar ele falou, eu não vou conseguir dar conta. Já tinha pago, já tinha colocado toda a expectativa naquilo lá de acontecer, já tinha colocado, os clientes, né, os patrocinadores do programa estavam aguardando aquilo lá entrar, aquela ferramenta entrar. Então gerou, né? Eu não vou fazer mais nada. Sim, fala, não, esse negócio aí... não quero mais saber disso não, eu acho que... muita gente passou por isso, né? Maus profissionais, né? Isso. Péssimos, não é maus, são péssimos. E a gente acabou colhendo os frutos disso daí mesmo, principalmente no começo, quando não tinha rede social, a única maneira de você estar na internet era tendo um site. E então começou aquela corrida por, olha, todo mundo tem que ter um site, o meu concorrente tem um site, eu não tenho um site, e nisso apareceu muitos oportunistas no mercado de... ou por inexperiência, eu vejo aqui na internet como que faz um site, faço o site para você e depois vê que não era tão simples assim. Outros já na malandragem mesmo, eu vou pegar o dinheiro aqui, depois eu gasto, vou enrolando, o cara não sabe direito como que funciona isso mesmo. Se eu falar que demora 3 meses ou 6 meses, ele não vai saber. Então isso aconteceu e muitos clientes falando, esse meio de vocês dá medo, porque a gente tem que confiar muito em vocês, e aí entra no que você falou do imediatismo, né? Então a pessoa fala, não, mas faz 2 dias, 3 dias que eu tô lá e parece que até agora o negócio não virou. Mas é o que eu falo da diferença de você estar com um bom profissional, porque o bom profissional, a primeira coisa que ele vai fazer é te alertar. Estamos começando um trabalho, muitas vezes você tem a marca há muitos anos e você vai começar a construção dessa marca na internet. Então hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente faz isso até com pessoas. Eu faço isso na agência. Vai alguém pedir um emprego ou começar a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é correr no Facebook, dar uma olhada no perfil da pessoa, ou algum estabelecimento que eu dou uma entradinha para ver o que falam sobre aquilo. E então, assim, isso acabou virando rotineiro, né? E aí eu falo para os meus clientes assim, quando alguém vai pesquisar sobre você, dependendo do profissional, tem profissional que às vezes ele é o negócio dele, é o advogado, é o médico de um determinado segmento, um dentista, ele representa o negócio dele. Então eu falo, quando alguém vai procurar sobre você no meio digital, que historinha você vai estar contando digitalmente? O que as pessoas vão ver sobre você que vai estar vendendo essa credibilidade, Então tudo isso tem que ser construído, né? Quando alguém vai entrar no endereço digital do teu estabelecimento, que história você vai estar contando desde que você abriu o seu negócio até hoje? Então, todas as respostas para o que você me perguntou, acho que se resume assim, a você ter um amparo profissional sério, de alguém da área.
Porque é muito difícil eu falar assim, olha, você tem pouca verba, começa pelo Facebook, depois vai para o Instagram, toma cuidado com o seu site. É muito de segmento para segmento. Tem segmento que o público dele vai estar em um determinado tipo de mídia, de ferramenta. Outro segmento já é uma outra ferramenta que ele tem que usar. Então, a gente não tem uma receitinha de bolo. A gente tem realmente uma análise que é feita. Olha, para o que você vende. E muitas vezes até o cliente ele tem um público que ele tem vários subpúblicos. Então eu falo, por exemplo, eu tenho uma loja de sapato feminino. Se o profissional não é muito preparado, ele fala assim, qual que é o teu público? Mulher. Vai falar, legal, mas e aí? Então, dentro dessas redes sociais, a gente vai falar assim, você tem uma maneira diferente, tanto visualmente como em termos de conteúdo, de falar com a mulher jovem, com a mulher mais velha, com a dona de casa, com a que trabalha fora, com a mais clássica, com a mais extravagante, com a mais feminista e com a mãe. Então você tem N subpúblicos que você vai ter uma maneira de atingir cada um deles. Não é tão simples assim. Porque se eu tenho um determinado tipo de público e eu usar uma linguagem para conversar com outro público, eu até vou ter os likes, as curtidas, porque muita gente vai curtir ou porque me conhece, ou porque achou bonitinho, ou porque achou... Mas não vão virar os meus clientes. Então, o segredo está aí. Como eu vou falar com cada um, exatamente. Para quem não conhece, né, você poderia explicar o que é a geração Y e quais os pecados que essa geração tem cometido no mercado profissional, no mercado de trabalho? Joia. A gente teve durante muito tempo a geração X, né? A geração X, ela era a geração, no meu caso, dos meus pais, que era aquela pessoa que trabalhava o dia todo, normalmente passava a vida inteira numa mesma instituição, numa mesma empresa, acabou o horário dela de trabalho, ela chega em casa, vai descansar, tomar sua cerveja, curtir com a família, de fim de semana vai fazer o seu churrasquinho, ela vai trabalhar a vida inteira e ela vai esperar para curtir a vida depois da aposentadoria. Aí ela vai viajar, vai curtir os netos, Então, durante muitos anos a gente teve esse perfil de comportamento, que a gente chama de geração X. A geração Y, ela chega para quebrar isso, porque a geração Y, ela é aquele profissional que ele não escolhe curtir a vida lá no final, depois da aposentadoria. Ele escolheu ir curtindo durante o caminho. Então, é aquela pessoa que ela não vai trabalhar até às 6 horas da tarde, chegar em casa e se desconectar. Ela vai estar no celular o tempo todo, na internet o tempo todo, ela vai estar antenada, ela vai fazer um intercâmbio fora do país, porque ela quer se divertir, mas ela também quer aprimorar a língua e dar uma ajudinha no profissional. Ela vai curtir tudo ao mesmo tempo, porque esse é o perfil dessa geração. E o que acontece? Quando essa geração entra no mercado de trabalho, ela leva tudo isso para o mercado de trabalho. Então, fica difícil para ela discernir assim, olha, aqui é o meu trabalho, então eu não vou ficar olhando o meu WhatsApp pessoal, eu não vou ficar entrando no meu Facebook. Imagina, no meu caso, eu tenho uma agência de mídia digital. Eu nunca vou poder chegar para um funcionário e falar assim, olha, não acesso o Facebook no horário de trabalho. Né? Você não pode usar o seu WhatsApp, que hoje em dia é a principal ferramenta de comunicação com os clientes. Então, acaba ficando muito no bom senso do profissional de separar, olha, agora eu estou trabalhando e agora eu não estou trabalhando. Então, a geração Y está fazendo uma salada no meio disso daí. E o mercado está respondendo a isso. Então, assim, a pessoa está lá dentro da minha empresa, ela acha que ela pode ver o WhatsApp dela pessoal, então eu também passo a achar que ela pode responder minha mensagem na casa dela, fora do horário dela de trabalho. Então, eu vou mandar a mensagem. E isso acontece muito, inclusive, com a gente e cliente. O cliente vai mandar mensagem 11 horas da noite, meia-noite. Você imagina pessoas que têm estabelecimentos onde o movimento é à noite. Então, a gente tem pizzaria, casa noturna. Muitas vezes, o tempo que a pessoa vai ter para fazer um negócio ali é 1h da manhã, é 2h da manhã. E aí ela não vai mandar um e-mail, ela vai te mandar um WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp ele tem o senso de urgência. Você, na maioria das vezes, viu que a pessoa leu,
apareceu os 2 risquinhos, às vezes você já passa a esperar uma resposta da pessoa, tanto que tem clientes meus que falam, eu tenho um cliente que é imobiliário e ele fala assim, o corretor fala, Vânia, você pode estar atendendo alguém, se você visualizar e demorar 5 minutos para responder, assim, oi, já vem uma interrogação, né, estou aqui, porque ele tem esse senso de urgência mesmo. Então, isso está virando um bolo só de eu estou em casa, mas estou trabalhando, eu estou no trabalho, mas eu estou cuidando. E principalmente nesse mercado de agência, o que as agências começaram a fazer? Até por esse lado da criatividade, se tornar lugar divertido. Então, a tendência é Google. Eu vou colocar uma mesa de sinuca, eu vou pintar as paredes coloridas, eu vou deixar o pessoal escrever na parede, para criar esse ambiente mais amistoso, até porque a maioria dos funcionários são jovens. E isso contribuiu muito para a geração Y transformar isso numa extensão da casa. Só que a gente tem o perfil do brasileiro. Então, você vai lá e coloca um videogame, um Netflix, e dificilmente a pessoa vai fazer 1 hora de almoço, ela vai acabar dando aquela esticadinha, isso. E isso é uma característica da geração Y, dessa geração que tudo ao mesmo tempo e agora, e esse senso imediatista. Então, é a pessoa que ela quer se formar, ela entra numa empresa, se ela demorar algum tempo para atingir uma certa posição dentro da empresa, ela pula para uma outra empresa. Hoje em dia você não vê, é difícil ter profissionais que passem mais de 2-3 anos dentro de uma empresa, não só pelo financeiro, mas porque eles têm uma sede de conhecimento, de novas experiências, de fazer coisas novas. Então não tem muita preocupação com lá na frente, não tem muito aquela coisa de, não, eu acabei de me formar, eu quero sentar na janelinha, dar tchauzinho, exatamente, senão eu estou pulando em busca disso. As pessoas querem atingir o sucesso meio que imediato, né? Muito rápido, nem sempre é possível, né? Nem sempre é... Não, nem sempre não, é uma caminhada, né? A nossa vida é essa mesmo, né? E às vezes os jovens chegam com uma fome, um imediatismo, né? Que já quer... até porque os tombos é o que vai fazer você ganhar experiência, né? Eu brinco que eu falo assim, gente, eu já tive que engolir muito sapo de chefe na minha vida, e o jovem hoje em dia não tem isso. Não, imagina, né, engolir alguma coisa, não, eu saio e vou para outro lugar. Então está se perdendo um pouco dessa experiência. E isso eu acho que não é nem no mercado, isso eu acho que é no geral, de você passar pelos obstáculos, passar, né, apanhar um pouquinho para que hoje você possa olhar para trás e falar, olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. E o jovem, ele tá perdendo um pouco a mão nisso de, não, eu não tenho que ouvir de ninguém, eu falo 3 línguas, eu já fui para fora do país, eu já, né, imagina alguém que não sabe nem falar inglês, vem querer me falar como fazer alguma coisa. Rafael, estamos chegando no fim do programa. Sim. Passou muito rápido. Muito rápido, como sempre, né? Tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para falar, muita curiosidade, né? Esse meio digital ainda, apesar de não ser tão novo assim, ainda ele muda demais, né? Parece que eu começo a aprender a usar uma ferramenta, daqui a pouco essa ferramenta está obsoleta, está chegando outra coisa, o próprio aplicativo de repente muda e traz todo esse contexto. Parece que a gente nunca está atualizado, né? A gente sempre está correndo atrás, né, dessa atualização. Isso na agência também é todo instante, né, Vânia? Muito, muito. Hoje em dia, se você conversar com algumas pessoas, ninguém sabe o que é o Orkut, né? Eu não sei o que é o Orkut. Olha, o Orkut foi o auge do Facebook. Eu já sou o Facebook. É que é jovem, muito jovem. Essa barba branca aqui é de preocupação. Assim. Então, assim, é tudo muito rápido, muda tudo muito rápido. Hoje em dia é uma ferramenta que está no auge, daqui a um tempo já não é mais, ou as próprias ferramentas vão implementando novas funções, e hoje em dia isso não faz. A gente vê isso em um mês de diferença. Você entra, tem plataformas totalmente modificadas internamente, interface de usuário, eles testam muito, vamos testar, se não funcionar, a gente tira essa função e coloca uma outra. Então é uma mudança muito voraz, assim, né? Até por isso essa molecada aí nessa sede mais de apetite, porque para acompanhar tem que rebolar. O Marquinhos está fazendo sinal, está na hora de dar tchau. Rafael, boa noite. Acho que
Foi uma noite mais super agradável. Tranquilo. O Vanessa precisa voltar, a gente Verdade. tem bastante coisa para falar ainda aqui. Verdade. Nós vamos ficar para uma próxima oportunidade. Sem dúvida alguma. Uma boa noite a todos, um beijo para minha esposa, para meus filhos e a todos uma feliz Páscoa, um bom feriado. Quem for viajar, todo Isso. cuidado para voltar em paz e segurança. Um bom feriado aí, ó. Queria mandar os últimos abraços aqui. O Edson Cavalaro, fala pro Bauru. Fala, Bauru, fala, show, parabéns a todos. Manda um abraço para os meus alunos do colégio Guia Lopes. Um grande abraço para Tô indo, Marquinhos, tô indo. Um grande abraço para os alunos do Guia Lopes, do professor Edson. Também um abraço para o Moisés. E valeu demais. Vânia, queria agradecer muito a sua presença aqui na TVC. Obrigado, viu, pela aula de marketing hoje aqui. Foi muito bacana, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É difícil, a gente acaba não tendo muitos espaços para falar sobre marketing e principalmente sobre o marketing atual, então agradeço muito o convite. E realmente, assim, se deixar, tem muita conversa de propaganda, de marketing, então agradeço muito o convite, muito obrigada. E a você, muito obrigado. Queria agradecer a Deus primeiramente e você, fica o meu convite aí a próxima quinta-feira para vir bater um papo junto com a gente. Olha, terça-feira que vem, estreando um programa Humanidade Livre. Estreia muito bacana aqui, muito esperada aqui na TVC e você é meu convidado. Às 23h30, às 11h30 da noite, um programa novo. E você é meu convidado para acompanhar, viu? 11h30 na terça-feira. Valeu? Um grande abraço, até a próxima quinta-feira.